Turma, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre como destravar aí a sua liderança, como você potencializar essa liderança para que você consiga aí elaborar mais o crescimento aí da sua empresa e até mesmo da sua área. A gente está falando aqui de cargos de liderança, então tanto o dono da empresa como gerente, supervisor, coordenador podem estar usufruindo desse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, porque é isso que é importante, a gente crescer, a gente se desenvolver. Eu, como líder, sempre procuro me desenvolver, entender onde é que estão os meus pontos frágeis, aonde é que eu consigo melhorar, onde é que eu consigo criar cenários melhores dentro de situações. Isso a gente vai vendo semanalmente, a gente vai colocando o olhar, entendendo que naquele ponto não foi tão bom, então na próxima semana eu já vou tentar melhorar um quanto antes. Isso você precisa colocar no seu dia a dia para você poder criar cenários melhores. Eu coloquei um vídeo nessa semana, então você pode estar lá complementando com ele também para você entender toda a lógica que eu quero passar aqui para você. Só que olha só o seguinte, muitas vezes a gente não cresce porque a gente está travado, porque a gente não olha para o nosso processo, porque a gente não entende o que precisa ser. Então eu vou te mostrar como que você faz isso, destravando aí principalmente as suas habilidades e o seu comportamento. Para que a gente consiga fazer esse avanço, é necessário você se entender, se conhecer e você poder atuar em cima de fatos e dados que são importantes dentro do seu negócio. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu venho aqui te ajudar a crescer tanto dentro da sua carreira quanto dentro dos seus negócios. Esse é o nosso objetivo, fazer a sua empresa crescer, fazer a sua carreira deslanchar como líder, como pessoa que influencia outras pessoas. Continuando aqui com o assunto de hoje, olha só, para destravar, né, muitas vezes você que está travando a empresa, você que está desenvolvendo aí questões de comportamento que faz a empresa não crescer, que faz a empresa não se desenvolver. Eu quero te apresentar aqui esses 5 comportamentos para que você consiga destravar. Eu vou comentar sobre ele, o que você pode fazer, o que você pode colocar dentro dessa situação para você conseguir realizar cenários melhores. Olha só, a questão do microgerenciamento. Falei desse problema lá na terça-feira, você dá uma olhadinha lá. O microgerenciamento ocasiona um monte de problemas, mas qual é a causa principal do microgerenciamento? É porque você não confia. E a confiança ela já começa na hora que você contrata, porque se você está contratando alguém que não vai te trazer resultado, você já precisa entender que não vai fazer parte desse cenário, tá ok? Então, quando você não confia, você precisa mudar essa situação. E como é que você faz essa mudança? Contrata bem primeiro, cria um processo de contratação bem. Se você entende que aquela pessoa não tem aqueles pontos importantes, você já cria um processo de treinamento para que ela se torne cada vez mais autônoma, tá certo? E aí você vai desenvolvendo essa pessoa até ter confiança. Pessoas que já estão dentro da sua empresa, que já estão dentro da sua área, como é que você vai criar esse cenário para você sair desse microgerenciamento? Você vai listar todas aquelas atividades que você quer passar para alguém, que você quer desenvolver em alguém, e você vai passando aos poucos para essa pessoa. Você vai colocando uma atividade mais simples, verifica a resposta dela, perceba se ela tem afinidade com a atividade. Isso é importante, você entender o perfil dessa pessoa. Se ela é mais analítica, você coloca para questões mais analíticas. Se ela é mais relacional, você coloca ela para questões mais relacional. E aí você vai entendendo essa pessoa e vai colocando. O que acontece muitas vezes? Você tem uma pessoa relacional, você inverte, você coloca para atividades que não fazem sentido para aquela pessoa. Ela vai ter mais dificuldade, ela vai ter que exercitar uma maratona e é cansativo isso para ela. E ela não vai te dar a resposta. Então perceba isso. Isso tudo tem que estar alinhado com você, com a contratação, sempre dentro desse... Diante desse pequena tarefa, essa resposta você vai dando feedback, você vai colocando ali ela mais solta, mais hábil dentro das atividades que ela está fazendo, e aí você vai entregando mais atividades para ela, e aí vai te liberando. Você vai entendendo como essa pessoa, você vai entendendo como ela te responde. E se fizer sentido para essa pessoa, você vai dando continuidade até ela pegar todas as suas atividades aí que você deseja passar. E você não vai microgerenciando, você vai criando cenários, criando rotinas de você fazer verificações, como por exemplo reunião semanal, como por exemplo reunião 1 a 1 com a pessoa, né, onde você entende o que ela está passando, quais são as dificuldades que ela está tendo, quais são as situações que ela não está conseguindo, e aí você vai poder ajudar. Então o microgerenciamento ele sai desse cenário de dia a dia ali, ficar
você cria rotinas, você desenvolve as pessoas e você vai melhorando os resultados, tá bom? A falta de delegação é um complemento, né, de tudo isso. Como é que você vai delegar? Você transfere a atividade e vai dando feedback para a pessoa. Isso vai gerando confiança, ela vai entendendo o que precisa ser feito, o que você deseja, o que você gosta que aconteça, ou seja, né, a empresa que determina o que precisa ser feito, você só é uma pessoa que diz o que a empresa necessita, tá certo? E delegar é o quê? É treinar, tá certo? Então, se a pessoa não sabe fazer, você dá um treinamento intensivo para ela, você acompanha ela de perto, você entende quais são as dificuldades dela, você retreina ela, você orienta, vai dando feedback estruturado e aí você faz essa pessoa fazer sozinho, sem acompanhamento em algum determinado momento. E não abandonar do jeito que você costuma fazer, em muitos casos que eu sei que isso acontece. Então preste atenção bastante nisso para que você consiga fazer o processo de delegação de uma forma tranquila. É muito importante você estabelecer o processo, é você seguir o processo e aprimorar esse processo de delegação, porque ele é um dos grandes facilitadores da nossa vida como empresário, como gestor. Você tem que sair do cenário de resistência à mudança, você tem que entender que as coisas mudam, então faça sempre avaliações, faça sempre um questionamento. O que dentro da minha empresa, dentro da minha área, pode mudar nos próximos 6 meses? E busque essa mudança, busque desenvolver. Não é necessário só comprar sistema, software, não é nada disso que eu estou te falando. É mudanças no processo, é mudanças na atitude, é mudanças na forma de pensar. Tem pessoas que se enraizam, não conseguem pensar em alternativas de fazer uma abordagem no telefone, muitas vezes. Tá certo? É falar um bom dia, muitas vezes, para o teu time, isso já é uma mudança, tá ok? É perceber o que as pessoas, é bater um papo com as pessoas, é fazer reuniões com as pessoas de forma mais próxima, entendendo o que cada um está sofrendo, para você poder reabastecer e melhorar os teus processos, tá ok? Ouvir muito ajuda a fazer mudanças dentro do cenário que a gente atua. Liderança reativa, a lógica da liderança reativa é trabalhar sempre na urgência, no incêndio, e sair de um cenário não planejado. Como que você começa a mudar isso? Começa a fazer reuniões semanais para planejar aí a semana seguinte. Você tem um objetivo, o que cada um vai contribuir para a semana seguinte para poder ser feito. E aí você trabalha sempre para frente. Você trabalha sempre olhando para frente, criando rotinas aí de fazer avaliação, e nessa reunião você pode perguntar o que andou, o que não andou, por que não andou e o que precisa ser feito para andar. E aí você vai se dispor a trabalhar nesses pontos que são importantes serem destravados, que muitas vezes são travados por nossa responsabilidade, né, onde a gente às vezes acaba dando prioridade para outras coisas, não vendo o que de fato precisa ser feito, e aí o nosso time consegue contribuir dando essa visão do que é importante, do que travou na semana anterior, e aí você dá gás na semana seguinte. É estratégia isso, é você montar uma agenda de fato com propósito, uma agenda que seja intencional, de realizar resultados de fato, e não de ficar aí dando tiro para qualquer lado e uma hora certa, mas isso gera um desgaste muito grande e um uso de recurso muitas vezes desnecessário. A comunicação eficaz, né, o que precisa ser feito na comunicação eficaz? Todo mundo precisa estar alinhado. Então, para isso, eu preciso criar rotinas. Já falamos aqui das reuniões semanais. Tem reuniões que são coletivas, tem reuniões que são individuais. Tá, ok? Você vai dar feedback para alguém para melhorar, é individual. Você vai fazer alinhamento do teu time com as metas, com os resultados e com as atividades, é coletivo, para todo mundo saber, de forma imediata. Reuniões rápidas, reuniões que sejam muito claras e que sejam, né, de forma bem objetiva, para que você consiga dar logo celeridade ao processo e disparar logo as ações que precisam ser feitas. E aí você monta um calendário para isso, monta um roteiro para isso, monta aí as atas de reuniões se forem necessárias para as pessoas poderem sair de lá com ações efetivas e não você fazer uma reunião para marcar outra reunião. Então, o que a gente está dizendo aqui, coisas bem importantes para poder te ajudar. Eu estou te dizendo uma forma de comunicação, tem outras formas. Aliás, eu vou te colocar aqui um ponto. Saia do WhatsApp, porque o WhatsApp ele te atrapalha. O WhatsApp ele não é para fazer reunião. Você muitas vezes deixa de fazer uma reunião de 15 minutos e fica 2, 3 horas no WhatsApp, sendo que você encurtaria um tempo gigante fazendo uma reunião matinal de 15 minutos de alinhamento ou final do dia de alinhamento já para o dia seguinte. E acaba esse burburinho de ficar falando, de dando recado, de ainda a gente usa errado, a gente vai mandando uma frase, manda enter, manda uma frase, manda enter. Se você fosse usar o WhatsApp, você teria que montar o texto todo
e aí você manda de uma única vez, porque as pessoas elas são dispersas, elas não prestam atenção no texto, elas não entendem o texto muitas vezes. Então você está perdendo tempo, você está jogando dinheiro fora. Então preste atenção nisso para você poder agilizar. Então todo comportamento pode ser ajustado, você entenda quais são os passos que você está fazendo, você entenda onde que precisa ser melhorado e você age em cima disso. Se você tem desejo de fazer a sua empresa crescer, os seus negócios crescer, a sua área crescer, você precisa fazer uma análise do que está acontecendo no seu dia a dia e propor soluções e propor melhorias no seu dia a dia. Se você precisar, assista esse vídeo de novo, entenda quais são os pontos que você tem que melhorar. Já dei algumas dicas aqui, já coloquei para você alguns exemplos para você poder fazer e você coloca isso num plano, ação e resultado. Isso que é importante. Se você precisa de uma ajuda mais próxima, a gente tem mentorias, a gente precisa entender qual é o seu momento para você poder entender os nossos trabalhos também e aí você poder ter parcerias aqui com a gente. Então manda uma mensagem que a gente entre em contato, faremos um diagnóstico e aí te apresentarei uma proposta, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, você segue a gente aqui, se você não segue ainda, porque toda semana a gente está colocando conteúdo aqui para poder te ajudar e para poder te desenvolver, tá bom? Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo e quero te agradecer mais uma vez. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.